Olá, meus queridos, que alegria hoje! Nós estamos no nosso 15º encontro. Como é bom estar com vocês! Como é bom a gente conhecer as graças e as bênçãos que o nosso Deus nos traz para nos aproximar cada vez mais dele. Vamos continuar com o nosso assunto sobre os sacramentos. No outro encontro que nós fizemos, nós falamos sobre o que é o sacramento. Os sacramentos são sinais visíveis que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, trouxe para nós, para que nós pudéssemos estar sempre perto dele e ele sempre dentro do nosso coração. Esses sacramentos são em números de 7 sacramentos. 3 deles é de iniciação cristã: o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Esses são os 3 sacramentos que nos iniciam na vida da igreja. Hoje nós vamos falar sobre o sacramento do batismo. Como é importante o sacramento do batismo? Nós vamos conhecer como que esse sacramento entrou na igreja. Primeiro vamos entender que o batismo, ele é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito, a porta que dá acesso aos outros sacramentos. O batismo, ele é universal, ele pode ser dado a todas as criaturas, a todas as pessoas. Ele é o primeiro. Depois que você batizar, você pode fazer todos os outros sacramentos, mas sem batizar, você não pode receber os sacramentos, porque ele é o primeiro, ele é a porta. Este sacramento também é chamado de banho da regeneração e da renovação no Espírito Santo, pois ele significa e realiza este nascimento a partir da água e do Espírito, sem o qual ninguém pode entrar no reino de Deus. Então, sem o batismo, não pode entrar no reino de Deus. Por isso que é tão importante nós batizarmos melhor antes como crianças. Toda criança, por isso que a igreja batiza desde pequenininho. Na 2ª semana já pode batizar. Aqueles que não tiveram a oportunidade de batizar como crianças, batizam agora como vocês, adultos. Então vamos entender melhor. Pelo batismo, gente, nós somos libertados de todo o pecado. Nós somos regenerados como os filhos de Deus, tornamos-nos membros de Cristo e incorporados na igreja, participantes da missão. O que significa batismo? Batismo significa mergulhar e depois emergir. Mergulho na água é o sepultamento dos nossos pecados, do nosso homem velho. E a morte de Cristo ressuscita como uma nova criatura. É lindo, né? É como se fosse um poema. Você mergulha e morre para o pecado. Emerge e nasce ressuscitado. Criatura nova de Jesus. Quando foi que Jesus instituiu o batismo? Jesus instituiu o batismo logo no início da sua pregação, quando ele entrou no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Jesus ficou sabendo que Batista estava batizando no Rio Jordão. Então ele foi ver João Batista e entrou na fila para ser batizado. Quando ele chegou perto, João não quis batizar Jesus.
diz: o Senhor é que tem que me batizar. E o Senhor vem a mim para que eu te batize? Ele fala: João, por ora você me batiza, para que toda a lei seja cumprida. E João mergulhou Jesus dentro da água. E quando Jesus saiu, o céu se abriu. E uma luz e o Divino Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba. E uma voz do céu falou: este é o meu Filho amado, em quem eu coloco todo o meu amor. Foi uma manifestação da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesse momento, houve uma reconciliação entre o céu e a terra. Um momento lindo, um momento mágico e um momento de pura salvação. Jesus abriu para nós uma porta no céu. Essa instituição será confirmada por Jesus. Ele diz aos seus apóstolos, olha, depois que ele foi batizado, ele confirmou com os apóstolos: ide e ensinai todas as nações, batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso a gente vai encontrar em Mateus capítulo 3, no versículo 13. Qual é a matéria e a forma? Jesus instituiu o batismo e determinou que seria usada a água como matéria do sacramento. Foi também Jesus que deu a forma: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O rito do batismo, gente, ele consiste em derramar a água na cabeça da pessoa que vai ser batizada, ao mesmo tempo em que se diz a fórmula. Mas só isso não basta. É preciso ainda que o ministro tenha a intenção de fazer o que faz a Igreja Católica no sacramento do batismo. Então vai jogar a água na sua cabeça 3 vezes e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No batismo de Cristo, vai as prefigurações que se encontram na realização em Cristo. Voluntariamente, Jesus se submeteu a cumprir toda a justiça, manifestação do seu aniquilamento. A Páscoa de Cristo abriu a todos os homens a fonte do batismo. Então, com a morte de Cristo, ele abriu para todos os homens a fonte do batismo. O sangue e a água, o lado transpassado de Jesus, é os tipos de batismo e a Eucaristia. O batismo na igreja aconteceu a partir de Pentecostes. A igreja celebrou e administrou o batismo. Arrependei-vos a cada um de vós e sejam batizados. Foi assim que Pedro falou. No dia de Pentecostes, estavam todos trancados dentro de uma sala e com medo do que havia acontecido com Jesus. Mesmo ele tendo aparecido para eles antes de subir ao céu, eles tinham muito medo, porque os judeus perseguiam todos os cristãos. 10 dias depois da ascensão do Senhor ao céu, ele enviou o Espírito Santo para aqueles homens que estavam no cenáculo fechados com Maria. Veio um vento impetuoso e lançou sobre eles como se fossem línguas de fogo, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E saíram dali para pregar Jesus ressuscitado. Eles falavam, eles pregavam e todos escutavam. Tinha vários judeus de todas as partes do mundo e eles escutavam a pregação na sua língua materna, obra do Espírito Santo. São Pedro
batizou mais de 3.000 pessoas naquele dia. E ele disse que batizai-vos e arrependei-vos dos vossos pecados e vocês serão salvos. E nesse dia nasceu a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o banho de água é uma semente incorruptível da palavra de Deus que produz um efeito vivificante. Une-se a palavra ao elemento, aí acontece o sacramento. A fé e o batismo. O batismo é o sacramento da fé. Cada um dos fiéis só pode crer dentro da fé da igreja. A fé que necessita amadurecer com a ajuda da comunidade e dos familiares. Aos pais e padrinhos é feita a pergunta: o que pedis à igreja? E o padrinho responde, com você que já está adulto, o batismo. Para os padrinhos e para você, para que a graça batismal possa desenvolver-se, é importante a ajuda dos padrinhos. Este é o papel do padrinho ou da madrinha, que deve ser cristão, firmes, capazes e prontos para ajudar o batizado, a criança ou adulto, na sua caminhada na vida cristã dentro da igreja. Qual que é a graça do batismo? É a purificação dos pecados. Pelo batismo, gente, todos os pecados são perdoados. O pecado original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas do pecado. Deixa eu explicar melhor isso. Quando você é batizado, todos os pecados são eliminados. Se você hoje tem 30 anos e pecou durante esses 30 anos, domingo, dia do seu batizado, você vai ser liberto de todos eles. A sua alma vai ficar como a alma de uma criança, limpa, resplandecente, livre de todos os seus pecados, de todas as penas. Você vai nascer de novo. É um nascimento espiritual. Nicodemos, ele era um membro do Sinédrio e ele gostava de Jesus, mas às escondidas. Ele não podia mostrar que ele gostava de Jesus, que ele gostava de ouvir a palavra de Jesus. E ele procurou um dia saber onde Jesus encontrava com os apóstolos para fazer o culto. Sabendo, ele pediu a uns membros, um apóstolo de Jesus, que encontrasse, que ele queria encontrar com ele. E numa noite, Nicodemos se escondeu todo, bateu na porta onde Jesus estava e Jesus recebeu ele. E Jesus disse para ele que ele tinha que nascer de novo da água e do Espírito. Aí ele perguntou para Jesus: pode um homem velho entrar de novo no ventre de sua mãe para nascer? Jesus falou com ele: eu não estou falando do seu nascimento, de entrar no nascimento biológico. Eu estou falando de um nascimento da água e do Espírito. E se você não nascer da água e do Espírito, você não poderá entrar no reino dos céus. Então, é nascer de novo. É nascer para uma nova vida, nova criatura. Então, você vai tomar esse banho do Espírito. Você vai nascer de novo. Não no ventre de sua mãe, mas como o Espírito Santo para Deus. Você é uma nova criatura. Nós nos tornamos partes da natureza divina, gente. Membros de Cristo e templos do Espírito Santo. Quando você é batizado, vai morar dentro de você a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
você vai ser a morada de Deus. É uma das coisas mais importantes que tem. Guarde a data do seu nascimento em Cristo, porque esta data é que tem validade, que tem valor para você. Foi o dia que você entrou na família de Deus. Qual que é a graça do batismo? Ela nos torna igreja e corpo de Cristo. O batismo nos faz membros do corpo de Cristo. Fomos batizados num só Espírito para sermos um mesmo corpo. O sinal espiritual indelével, gente. O batismo sela o cristão com um sinal espiritual indelével, quer dizer que não sai, que não acaba, da sua pertença a Jesus Cristo. Pecado algum apaga essa marca, sem que se possa impedir o batismo de produzir frutos da salvação. Nada tira de você. Por isso que o batismo é só uma vez. Não se batiza mais. Qual que é a graça que você recebe do batismo? Você recebe a graça santificante, que são as virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade. Você vai ter dentro do seu coração essas virtudes. A fé, a esperança e a caridade. Viver e agir sobre a unção do Espírito Santo. É um grande presente de Deus. A gente ter dentro do nosso coração essas virtudes que nos levam para o céu. Crescer bem também pelas virtudes morais. Então, incorporados à igreja, nós seremos membros do corpo de Cristo, pedras vivas, participantes do sacerdócio comum a Cristo. Nós vamos pertencer a Jesus Cristo pelo batismo. Sabe, São Gregório, ele falava assim, que o batismo é o mais belo e magnífico dom de Deus. Chamá-lo de dom, graça, unção, iluminação, incorruptibilidade, banho de regeneração, selo e tudo que existe, é tudo que existe de mais precioso. Então você que vai ser batizado, louva a Deus, parabéns pela decisão que você tomou. Saiba que este vai ser o dia mais importante da sua vida. Um grande abraço, fiquem com Deus.